queria que você hoje pregasse sua Bíblia. Se você trouxe caneta, eu estou insistindo para os irmãos trazerem caneta, trazer papel, agenda, para você anotar, grifar na sua Bíblia. Hoje eu vou entupir o quê? Culto de mulheres. Vai ter culto de mulheres, culto de mulheres amanhã às 19h30. Onde? Aqui na igreja. Cadê as mulheres aqui presentes? Só as que não tem dúvida que são mulheres. Que vai tipo assim, será que eu sou mulher? Eu não sou mais, né? Então amanhã tem culto de mulheres aqui, uma bênção para ministrar ao coração de vocês aí uma palavra. É isso? Isso. Então hoje eu quero falar um pouco sobre a mensagem de hoje. Vai estar aparecendo ali os versículos. Eu queria que você anotasse os versículos. Hoje eu estou com saudade de escola bíblica dominical. Eu vou dar estudo para vocês hoje. Vamos estudar aqui bastante texto bíblico. Esses quintas agora, vamos colocar 6 ou 7 quintas próximas. Eu quero falar sobre o Espírito Santo. Amém? Amém ou não amém? E eu vou entupir vocês de texto bíblico e mostrar a vocês, biblicamente falando, como funciona, como que é, como que é. E hoje, para começar, meio que fora da ordem, nós vamos começar falando dos dons. Já vamos direto nos dons espirituais. Por isso que eu queria que você anotasse. E depois, se não der para anotar hoje, você assiste em casa. Depois vai estar no YouTube e anota a pregação, tá bom? Então vamos lá, que a gente tem muito texto para ler hoje. Vamos começar com 1 Coríntios capítulo 12. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre o Espírito Santo, né? Então 1 Coríntios capítulo 12 fala assim no versículo 1: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra ignorante vem da conexão de duas palavras, ignose. Gnose é saber. O prefixo in quer dizer não tenho saber. Então acerca dos dons espirituais eu não quero que vocês não saibam. Paulo está dizendo, eu quero que vocês saibam direitinho, quero que vocês compreendam sobre os dons espirituais. Agora Romanos capítulo 12, nós estamos em 1 Coríntios 12, vamos agora para Romanos 12, um pouquinho aí para a sua esquerda, versículo 6, Paulo diz em Romanos 12, 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia ser segundo a proporção da fé. Então nós vamos falar sobre dons. Nessa mensagem examinaremos o assunto dons espirituais. Vamos falar sobre dons, os dons que o Senhor, na verdade, os dons são dados pela Trindade. Nós vamos ver isso aqui na frente. Então 1 Coríntios 12, se você tiver dificuldade de acompanhar, cadê? Não saiu dali até agora? Você não está me acompanhando, não? Eu estou aqui todo satisfeito achando que está aparecendo ali. Em 1 Coríntios 12, versículo 4, nós vemos assim, ó: ora, os dons são diversos. Isso. 1 Coríntios 12, agora vai para o versículo, aquele lá que tem um versículo 4. Pode pular isso aí. Pode pular isso aí. Isso, mais um. Isso, nós estamos nesse aí. Então vamos lá. Então, introdução. Nessa mensagem examinaremos o assunto dons espirituais. 1 Coríntios 12, versículo 4, está escrito: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, encontramos a palavra dons, que é traduzida a partir da palavra grega charisma. Portanto, o nosso termo carismático é a origem da palavra dons. A raiz dessa palavra significa graça. Então, para começar a entender, os dons são dados gratuitamente. Você não paga nada por eles. Você não tem que pagar um preço. Eles são dons carismáticos, são dons do carisma, né? O colégio da Lagoinha chama carisma, porque significa graça, Assim, se pneumaticon nos fala de dons espirituais, são coisas caracterizadas pelo Espírito Santo, quer dizer, os dons do Espírito Santo. Pneumaticon significa espírito, né? Vento, fôlego, sopro, né? Então esses dons do Espírito são dons
carismáticos, ou seja, são dons da graça de Deus. Eles não são algo que conseguimos ou merecemos, eles são dons da graça. Então o primeiro ponto que você tem que guardar na sua cabeça é isso: você, eu e nós, que é a coleção de tudo junto, não merecemos dom nenhum. Ah, não, porque eu recebi, porque eu sou você é uma pessoa pior do que eu, e eu sou uma pessoa pior do que você. Só muda as áreas onde nós somos piores. Se algo acontece em nós, é por causa da graça de Deus nas nossas vidas. Então, eles não são algo que nós conseguimos ou merecemos. Apesar do que o termo carismático significa e implica hoje, não há tal coisa como um dom não carismático. A palavra carismática, ela de certa forma foi adotada pela religião católica, e aí a gente quase não usa essa expressão carismático, mas eles são dons carismáticos. Não existe algo como dom não dado, dom não carismático. Os dons são carismáticos. Então todos os dons são carismáticos, isto é, todos os dons são livremente dados por um Deus gracioso. Amém? Os dons são todos carismáticos, pegando a origem da palavra que significa gracioso, carismático, de graça, carisma. Por exemplo, então, logo os dons espirituais são justamente isso, dons e não recompensas. Ah, eu recebi o dom, então eu recebi. Não, você não recebeu recompensa, ele é um dom. Ele não é uma recompensa que Deus te dá, porque você fez isto ou deixou de fazer aquilo outro. Não é recompensa, é dom. Ele é da origem carisma. Por exemplo, o versículo 7 nos diz que eles são dados. Novamente no versículo 8 é a mesma palavra. Vai lá, o que você quer? Você tem que seguir. Pode ir, vai. É lá que eu vou te mostrar onde nós estamos. Vai lá, mais, espera. A palavra aí é logos dons. A primeira é logos dons. Pode ir. A palavra que começa é logos dons. Não, volta, passou, pode voltar. A palavra que começa aí é logos dons. Logos dons espirituais são justamente isso, dons e não recompensas. Logos dons espirituais são dons e não recompensas. Eu acho que não é isso aí não. Por exemplo, o versículo 7 de 1 Coríntios, deixa eles acharem, só para sincronizar, para ficar fácil, vai lá. Pode voltar, volta mais. Pode voltar. A palavra inicial é logo os dons. Vai. Isso. Não perca. Não erre mais, senão a chibata vai comer. Logo os dons espirituais são justamente isso, dons e não recompensas por algo. Vai lendo aí para você ir seguindo. Por exemplo, o versículo 7 nos diz que eles são dados. Novamente no versículo 11 é o mesmo. O que está escrito ali no versículo 7? Todo mundo junto. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e o outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Então você vai perceber aí que é concedido e é dado, é concedido e é dado. Então os versículos 11 e 18 declaram que os dons são dados soberanamente. Soberania, quer dizer, de forma livre, independente, pelo Espírito de Deus. Olha o que diz aí: Ele os distribui como quer. Olha o que diz 1 Coríntios aí, 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, ou seja, como Ele quer, a cada um individualmente. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Tanto a palavra aprouve como apraz significa que os dons, esse arranjo é feito soberanamente.
Não sou eu que decido, esse vai ter o dom desse, aquele vai ter o dom daquilo outro, esse outro é melhor ter esse dom. Não, é Deus que na sua soberania define quem vai ter isso, quem vai ter aquilo, quanto tempo isso vai durar e quanto tempo isso vai acabar. É Ele quem define. Já nesses primeiros textos vemos algumas verdades bíblicas sobre os dons espirituais. Então, quais são as verdades que nós vemos? Primeiro, Deus não deseja que sejamos ignorantes sobre os dons. Qual o problema hoje do evangelho da igreja? Ignose sobre os dons. Gnose, saber. O prefixo ig, in, de negação, significa não saber. O que é que Deus não quer que nós sejamos hoje? Ignorantes em relação aos dons espirituais. 1 Coríntios 12:1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês não tenham gnose. Eu quero que vocês tenham gnose. Eu quero que vocês saibam a respeito dos dons espirituais. Em segundo lugar, todos temos o que? Diferentes dons. 1 Coríntios 12, versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Existe uma diversidade de dons. Não tem como você colocar uma pessoa e falar, ele tem que pregar igual o outro, ele tem que fazer igual o outro, ele tem que cantar igual o outro. Não, são dons diferentes, são carismas diferentes, são manifestações espirituais diferentes, podem ter semelhanças, mas são diferentes. Em terceiro, eles são dados pelo carisma, pela graça de Deus. 1 Coríntios 12, versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ele vai fazer como Ele quer, do jeito que Ele quer, individualmente. Em quarto lugar, o Espírito Santo dá dons porque tem proveito, para uma missão, para um fim. Olha o que diz 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Se nós somos o corpo e nós somos partes desse corpo, membros desse corpo, Deus vai colocar-nos no corpo os dons que têm utilidade. Tudo que está no meu corpo e no seu corpo tem utilidade. Tudo. Esses dedos aqui, eles não estão aqui por um acaso, eles estão aqui porque há uma necessidade deles estarem aqui. Então, se nascesse mais um dedo aqui, sairia fora do comum. Os dons são a mesma coisa. Deus não vai dar um dom para a igreja ou para alguém na igreja, tipo assim, que não tem utilidade nenhuma. Qual o seu dom? Cara, eu sei secar gelo. Para que nós vamos secar gelo aqui? Se você tivesse pelo menos num lugar onde tivesse muito gelo, tipo lá onde tem uns esquimós, os dons têm um fim proveitoso. Deus vai dar o dom de acordo com a necessidade do local. Aí, em quinto lugar, precisamos entender que todos fomos batizados pelo Espírito Santo em um corpo. Olha o que diz 1 Coríntios 12, versículo 3 e versículo 13. Olha o que diz: por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma, anátema Jesus, ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Diga aqui comigo, Senhor Jesus. Ninguém consegue dizer isso se não for pelo Espírito. E ninguém que tem o Espírito consegue dizer Jesus não presta, Jesus é maldito, Jesus é no seu... Se você é crente salvo, você nem ri de uma piada falando de Jesus. Se você fica vendo Porta dos Fundos aí achando graça, é porque você não foi salvo coisa nenhuma. Quando ele fala de Jesus, quando ele ridiculariza a pessoa bendita de nosso Salvador, se lá dentro de você não mexer uma tristeza, então está errado com você. Versículo 13 vai dizer assim: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer dizer, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, nós começamos a perceber então sobre essas verdades dos dons espirituais. Talvez está um pouco corrido porque tem muita coisa passada, depois você torna a assistir a mensagem. Definição de dons. Bom, o que realmente são dons? O que realmente são dons? Os dons do Espírito são capacidades e talentos dados a alguém pela operação interna da Trindade.
quem vai operar esses dons em nós é a Trindade. Existe um grupo de dons que todo mundo conhece, mas existem na verdade 3 grupos de dons, porque cada um dos personagens da Trindade, ou das pessoas da Trindade, vai dar um tipo de dom. Nós somos familiarizados só com os espirituais, mas existem outros dons. 1 Coríntios 12, versículo de 4, na verdade é 4 a 6, ficou de 4 a 11 aí, mas é de 4 a 6. Olha o que diz lá: ora, os dons são diversos. Diga comigo, os dons são diversos. Existe uma diversidade de dons, e o texto vai dizer ali, olha, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Repete comigo assim, ó: primeiro grupo de dons, espiritual. Quem dá é o Espírito Santo. Versículo 5: e há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diga comigo, segundo grupo de dons, dons ministeriais. Quem dá é Jesus. Presta atenção, a palavra serviço e a palavra ministério no grego é a mesma coisa, ou seja, a palavra ministério e a palavra serviço é a mesma coisa. Você tem o serviço lá onde você trabalha, eu tenho o ministério. O ministério quer dizer, é o meu trabalho. Ele não é chamado de serviço porque ele tem uma conotação espiritual, mas ele é o meu serviço. Por isso quando alguém fala, você trabalha, pastor? Não, eu recebo as coisas assim por luz. Eu não leio, eu não estudo, eu não preparo. Eu saio PowerPoint, ele cai pronto para mim. O sermão vem assim, osmose. Claro, esse é o meu trabalho. Ah, mas isso não faz nada. Então o médico também não faz nada, o advogado também não faz nada, você que mexe com estética também não faz nada, que fica só arrancando pelo dos olhos dos outros, então não faz nada, ninguém faz nada. Faz mesmo é só quem mexe com enxada, né? Quem arrasta trem no chão. Não, são serviços. Por isso que o Espírito dá os dons espirituais. Jesus, que ali é a palavra Senhor ali, é Jesus, dá os dons de serviço, que são chamados de ministeriais. E ali o versículo continua agora, os 6. Você percebeu que a Trindade está meio de ponta cabeça ali? Primeiro o Espírito, depois o Filho, por último o Pai. Está lá, versículo 6: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então nós temos dons que o Espírito dá, são chamados de espirituais. Nós temos dons que o Senhor Jesus dá, são chamados dons de serviço ou ministeriais. E nós temos dons que Deus dá, são chamados de realizações ou de operações ou operacionais. São 3 classificações de dons. Bom, os dons espirituais também não devem ser confundidos com habilidades ou talentos naturais. Deixa eu explicar habilidade e dom. O que é uma habilidade? Bom, nós sabemos que o ser humano, todos nós temos duas, vamos dizer assim, nós temos dois pontos, né? dois focos. Primeiro, Adão. Paulo vai falar disso. O primeiro, Adão. Então nós somos descendentes de Adão. O que é talento? Talento é aquilo que você recebeu por ser descendente de Adão. Para ter talento você não precisa ser crente, você não precisa fazer nada. Você pode ser blasfemo, você pode ser do capeta. Você tem você tem talento. O cara joga a bola no pé de um bom jogador, que ele tem o quê? Talento. Quando o Cristiano Ronaldo, estou aqui. Quando cai a bola no pé do Messi, ele está enxergando a bola, quando ele não está viajando, o que ele faz? Dá show. Ele quebra a coluna do cara sem botar a mão. Faz que vai, o cara vai, ele volta, o cara volta, ele vai. É o quê? Tem gente que uma família inteirinha toca, você já viu? Todo mundo toca. Ele amarrar uma linha de nylon num cabo de vassoura, ele toca. A família de Neemias, todo mundo toca, só Neemias que não, mas todo mundo na casa dele toca alguma coisa. É natural, é talento, ele nem treina e toca. Tem gente que, por exemplo, é bom para correr. O pessoal do keniano lá, quem ganha daquele povo? Os canelas dessa finurinha, corre atrás de leão desde pequenininho. O leão correndo deles, correndo do leão, as hienas, fica fera. É da natureza. Tem gente que é bom de bola. Cara, desde pequenininho o bichinho é bom de bola. E tem gente que se pisa na bola, cai e quebra o pescoço, só de pisar na bola.
É natural, você não tem que fazer nada, você não tem nem que orar. Tem gente que ganha dinheiro. Ganhar dinheiro é o dom do cara. Quem queria ter um talento desse? Ô pai, né? Que benção. Mas tem gente que tem talento. Tem cara que quebra 20 vezes e enrica 26, porque é talento do cara. Cara, tudo que ele pega, ele tem a maldição de Midas. Tudo que ele toca vira ouro. Tudo que ele bota a mão, produz. Tem gente que é assim. Mas o dom não é assim. O dom é uma dádiva, é um carisma. Por isso que eles são chamados de dons carismáticos. Você não tem nada da sua natureza. Inclusive, geralmente, os dons vão contra a nossa natureza. Por incrível que pareça, eu sou tímido e vergonhoso e introvertido. Aí eu virei pastor, que trem esquisito, né? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Dons e talentos então são diferentes. Então a pessoa nasce com certas capacidades que podem ser desenvolvidas ao longo da caminhada. Essas capacidades fazem parte da natureza caída, independente da Trindade Santa. Dons espirituais não são, por outro lado, um produto de nascença, mas um produto do poder do Espírito Santo de Deus, do poder do Pai, do poder do Filho. Os dons são dados pela Trindade. O talento, você nasce. Talento você não precisa nem de ser crente. Talento você tem. O cara tem uma voz bacana, Pavarotti, e você pega outros e outros e outros e outros e outros e outros. É dele, não tem como se tirar dele, é natural. Ele pode professar a fé na cadeira vermelha, ele tem talento, é dele, é nato, nasceu dele. Dom é dádiva, dom é diferente. Um puxou Adão, um é da natureza caída de Adão, o outro é do segundo Adão, é de Jesus, é de Deus, é do Espírito Santo. Então, os tipos de dons. Agora vai entrar num negócio legal que eu queria te mostrar. Vai lá. Pof. Então, os dons são classificados, segundo a Bíblia, em 3 grupos distintos. Para ficar fácil, repete comigo: 3 grupos distintos. Eu quero que isso fique na sua cabeça. 3 grupos distintos. São 3 grupos distintos. Primeiro, os dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 4 a 6. Então, 1 Coríntios 12, de 4 a 6, versículo 4, 5 e 6. Cada um vai falar de um desses dons. Então, ali ficou bem divididinho para você. Então, vamos lá. Versículo 4, está ali, ó. Versículo 4. Como é que são os dons que o Espírito Santo dá? Espirituais, ali de vermelhinho. Os dons que Jesus dá está em 1 Coríntios 12, versículo 5. São dons ministeriais ou de serviço. 1 Coríntios 12, versículo 6, são dons que o próprio Deus Pai dá. Como é que eles chamam? Dons operacionais. Então o Espírito dá os espirituais, Jesus dá os ministeriais e o Pai dá os operacionais. Próximo. Vamos ver aqui agora então os dons que o Espírito Santo dá. Então 1 Coríntios 12, versículo 4 está dizendo assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é... Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então está claro que esses dons que são diversos são dados pelo Espírito Santo. Quais são eles? Eles são de número maior, está ali, ó. Dons espirituais, Espírito Santo. Eles estão registrados de 1 Coríntios 12, do versículo 7 até o versículo 10. Ali está a lista desses dons. Ok? Dons que o Espírito Santo dá são em número de... Está lá marcado, são em número de... Volta, mulher. Volta. Isso, são em número de 9. Vamos ler os dons só para a gente pegar aqui, legal? Eu falo um, dá para enxergar? Dá para enxergar? Não? Dá não? Eu falo então, vocês repetem para vocês decorar. Então, número 1, palavra da sabedoria. Número 2, palavra do conhecimento. Número 3, fé. Número 4, dons no plural de curar. Número 5, operações de milagres. Milagres, plural, milagres, operações de milagres. Número 6, profecia. Número 7, discernimento de espíritos. Você conversa com um peão e você sabe que espírito está nele. Pode estar todo bonitinho, Deus te mostra claramente o capiloto montado na cacunda dele querendo te enganar.
Esse dom é um dom que todo mundo tinha que pedir a Deus para dar ele. E a gente pede só falar em línguas, porque falar em língua é bonito, a gente fala em língua, a gente pula. Mas o bom era discernimento de espírito. Te ajudaria em tanto, te ajudaria com casamento, te ajudaria a fazer negócio, te ajudaria em um tanto de coisa. Dar carona, pegar carona. Na hora eu falo, cuidado com isso aí, tem uma pomba gira montada aí. Discernimento de espírito. Número 8, variedade de línguas. Número 9, capacidade de interpretação de línguas. Então esses dons aí são os dons que o Espírito Santo dá. Eles estão registrados em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 7 a 10. Queridos, isso aqui não tem como você pular, não tem como você achar ruim, não tem como você negar. Está lá, só se você pegar a folha da Bíblia, rasgar e falar, não quero mais crer nisso, ou eu vou fazer de outro jeito, mas é o que está lá, é o que está escrito. Agora vamos para o segundo grupo de dons, põe lá para mim, dons espirituais. Agora é o versículo de número 5, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Onde que está a lista dos dons de Jesus? Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Quantos dons são? Muda para o próximo. Quantos dons que são? São em número de 5. Ali dá para ler? Não, né? Está pequeno. Então vamos lá. Esse texto está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo de 7 a 11. Os dons são apóstolos, 2, profetas, 3, evangelistas, 4, pastores, 5, mestres. Presta atenção, esses são os dons que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, dá. Ele diz que Ele mesmo escolheu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Esses dons são dons que o próprio Senhor Jesus dá para as pessoas. Presta atenção, o primeiro e o segundo já acabou. Diga comigo, acabou. Quando você vê alguém se intitulando apóstolo hoje, ou ele não tomou o remedinho dele, ou ele não conhece nada de Bíblia. Eu vou preferir entender que ele não conhece nada de Bíblia, porque ele tinha que tomar o remedinho, não tomou, aí fica querendo ser apóstolo. Não tem como ser apóstolo hoje. Não tem como ser profeta hoje. Não, isso. Agora que eu estava na vibe de ser profeta, não tem profeta. Porque o irmão se chama, ele é profeta. Não, ele não é profeta, ele deve ser também faltando remédio, alguma coisa. Profeta ele não é. Ele no máximo, diga comigo, no máximo, pode ser usado em profecia, conforme 1 Coríntios 12, aí é diferente. Ele foi pelo Espírito em profecia, mas ele não tem o ofício de profeta. Porque ser usado como motorista para levar alguém em Belo Horizonte ou Divinópolis é uma coisa, ser motorista é outra coisa. Eu tenho um carro, você vai me pedir uma carona, eu te levo lá, mas eu não sou motorista de Uber, eu não tenho na minha carteira lá, profissão, motorista, eu não sou motorista. Você sentar com a sua filha de 16 anos e trocar uma ideia com ela, você está pagando de psicólogo, mas você pode clinicar? Não, você não é psicólogo. É a mesma coisa, o cara pode ser usado em profecia. Deus usou ele ali, olha meu irmão, Deus está falando comigo para te falar isso, beleza, não tem crise com isso, mas você não é profeta. Eu consigo fazer um litígio acabar aqui na igreja, mas não sou juiz de paz e nem de pequenas causas. Eu só consigo fazer aqui um papel, eu meio que vou funcionar mas eu não sou. Eu posso orar para Deus curar alguém, mas eu não sou curador. Agora você vai fazer uma fila aí fora, trazer os aleijados para eu curar? Não tem esse poder não. Isso aí é só Deus que faz. Agora eu posso orar, porque eu creio no poder da oração. Quem está entendendo? Então o apóstolo e o profeta, Zé Fini. A igreja, disse Paulo em Efésios, está alicerçada sobre o fundamento. Acha esse texto para mim aí. Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quer dizer, fundamento. Essa igreja está aí construída sobre um fundamento. Você está vendo o fundamento aí, dona Flávia? Está vendo o fundamento aí?
Não, por quê? Porque ele está debaixo da terra. Por que a igreja está edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos? Porque já acabou, então ele está em cima do fundamento. Quem está entendendo? Em cima do fundamento. Eu não estou vendo o fundamento mais. Se eu ver a fundação, eu tenho que cavar para eu ver. Achou aí onde está? Efésios 2:20. Está fora do meu esboço aqui, é só para mostrar. Efésios 2:20. Olha o que diz Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, os apóstolos e os profetas fazem parte da fundação, eles não são parede, cobertura. Quem é que hoje, dentro desses dons aqui, estão em evidência? Os 3 últimos. Na verdade, os 3 são pastor. Guarda no seu coração. Os 3 são pastor. É pastor evangelista ou é pastor mestre. O camarada pode ter uma pegada mais de mestre. Tem pastor que é mestre. Por exemplo, Israel Leocádio é um mestre. Trinca. Racha um versículo bíblico assim, 17 pedacinhos para você. Fala a palavra que significa casa, que significa bicho, que significa não sei o que significa não sei o que. E lá na época eles bebiam uma água nesse caneco e vira bagunça, porque é mestre, consegue destrinchar para você, ver tudo em Matrix. Tem o camarada que é um pastor evangelista. Ele é aquele que chega em qualquer lugar que ele chegar. Ele pode chegar no meio do nada, daqui a pouco nasce uma igrejinha. Ele também não fica muito tempo ali não, senão ele derruba tudo. Esse é evangelista. Ele junta com as mãos e se ele demorar lá, ele espalha com os pés. É dom de evangelista. Tem muita paciência não, só consegue juntar. Quer fazer um trabalho crescer, manda um evangelista. A gente chama também de missionário. Manda ele na frente. Ele parece aquela máquina, aquele tratorão que vem quebrando tudo, arrancando toco, arrancando pedra, abrindo estrada e faz o asfalto. Mas depois que pavimentar, ele tem que sair para o pastor vir, porque senão ele vai quebrar todo o asfalto que ele fez. Você conhece algum evangelista, algum missionário? É assim. Se ele ficar na igreja, ele destrói ela, porque não tem paciência não. Pastor, estou aqui de novo pela 12ª vez com um problema no casamento. O evangelista: te catar, eu já cansei de falar com vocês sobre casamento, vocês não estão vergonha na cara. É o evangelista. E o pastor? Senta aí, irmãos, vamos orar. Eu estou com o esboço que eu preguei para vocês na 1000ª vez. Eu vou ler o mesmo esboço, que eu não tenho mais nada para falar. Eu só vou repetir o que eu já te falei. Esse é o pastor. Então você vai ter o evangelista, aquele que vai, que desbrava, que pega mesmo o chifre. Esse é o evangelista, que chega na frente, quebrando tudo, expulsando demônio. Ele não tem muito conhecimento bíblico não, o negócio dele é pancada, é cair para dentro, expulsar demônio e pisar nesse trem, faz uns trem errados, você fica, meu Deus do céu, depois que eu consertar vai dar trabalho. O mestre é qual? É aquele que vai fazer a coisa ficar bem equilibrada, é aquele que vai te dar sabe, que vai fazer as revistas de escola dominical, que vai te colocar no centro, é o mestre. E o pastor é esse que lida. O pastor é aquele que lida com o povo, é aquele que consegue segurar o povo. Às vezes ele é meio mestre, às vezes ele é meio evangelista, às vezes ele não é nada, mas ele consegue segurar o povo. Você tem às vezes uma igreja que tem mestres sentados que são 1000 vezes mais inteligentes que o pastor. Você tem na igreja evangelistas sentados em algumas igrejas que são muito mais ganhadores de alma do que o pastor. Mas se aquele velhinho não estiver ali, a igreja parece que não tem graça, porque tem que ter aquele homem nem que seja sentado ali, porque tem uma coisa nele que é diferente do que tem nos outros. Esse é o pastor. É verdade ou mentira? Eu sou pastor também. Quando eu vou lá em Buritizeiro e vou na igreja e chego lá, eu não vejo, você vê o que vocês fazem, eu reclamo, eu faço quando vou lá, né? Quando eu viro ovelha, eu faço. Quando eu chego em Buritizeiro ou Pirapora, né? Eu vou em Pirapora na igreja batista missionária, que é a minha igreja. Aí eu vejo ali o povo sarugando para cá, passando para lá. Cadê o pastor Bertino? Vai pregar hoje lá no campo de avião. Tosse ruim, não sei se é Covid. Vou lá para o campo de avião escutar ele pregar. E os outros são mestres. Tem cara lá em Pirapora que é mestre, mas o pastor ele tem um trem diferente nele. É um dom.
é uma dádiva. Consegue te falar o mestre te explicaria detalhes. O pastor fala assim: Jesus te ama, cara. O mestre vai te explicar o que é amor, as 72 palavras do grego que significa amor. Qual é a sensação que você tem quando você é amado e quando você está amando? Por que tem essas borboletas no estômago? Ele vai te explicar tudo isso. E o pastor vai dizer: eu te amo. E o evangelista vai te provar que Jesus te ama e te tirar de onde você está. E se você ficar muito tempo lá, depois ele faz você voltar de onde ele tirou você, porque ele não pode ficar muito tempo, não. Ele não consegue lidar muito tempo com gente assim, não. Ele só resolve o problema ali e vai seguir a vida dele. Terceiro grupo de dons são os dons operacionais. 1 Coríntios 12, versículo 6, olha o que diz: e há diversidade nas realizações e operações são a mesma coisa, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Onde está a lista desses dons? Ela está em Romanos 12, versículo de 3 a 8. Característica dos dons operacionais. Os dons operacionais também são alistados, só que em número de 8. Agora, uma característica interessante dos dons operacionais, é uns detalhes interessantes que a Bíblia demonstra. Você vê, no espiritual não tem, no ministerial não tem, no operacional tem. O que? Participação humana. É o dom que Deus te dá, mas tipo assim, Ele te dá metade e você tem que fazer o resto. Os operacionais, todos os dons, 8 operacionais, você precisa fazer isso. Eu coloquei as palavras lá embaixo, vamos você ver. Número 1, profecia segundo a fé. Está vendo? Todos têm. O dom operacional, profecia segundo a fé. Profecia, no caso, você pode ser: eu estou fazendo uma profecia aqui. No operacional, eu estou profetizando aqui a palavra, eu estou falando, eu estou pregando, eu estou anunciando. Então, o que o dom operacional me ensina? Que se é profecia, tem que ser segundo a fé. Tudo que eu vou ensinar a vocês, primeiro eu preciso construir uma base. Eu preciso ensinar para vocês. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, uma criança, vamos pegar aqui uma academia, um exercício físico. Você já não vai chegar lá assim, pegar um peso e colocar lá 70 quilos, não. Se o professor estudou mesmo, ele vai construindo essa musculatura, ele vai fortalecendo com um número certo de exercícios, ele vai ferindo o músculo e dando descanso para o músculo se recuperar. Ele sabe se você quer ficar mais grandão, se você quer ficar mais pequeno. Aí, dependendo do que resultado você quer, ele vai fazer você fazer o exercício mais rápido ou fazer o exercício mais lento, porque dependendo da lentidão aumenta. Se for rápido, só queima, fica trincadinho, mas fica magrinho. E se você for um negócio mais devagar, ele vai ficar mais inchadão, né? vai dar mais, né? Ficar mais bombadão. Os operacionais, tudo você tem que ter um pouquinho seu. Olha lá, ó. Se for profecia, segundo a fé do povo. Se for ministério, você tem que dedicar. Ministério é isso aqui. Ministério é pregar, tem que dedicar. Não tem como você chegar aqui à noite, aleluias, glórias. Hoje eu não tive tempo de estudar, mas Deus é bom. Irmãos, Deus é bom. E quando Sansão estava ali em cima daquele pé de árvore, cheio de espinho, ele falou assim, Jesus passou e falou: desce daí, Sansão. Zaqueu. Isso bom. E também até Vitória especial disse que está errado, não é Sansão não. Desce daí, Sansão. Zaqueu, tá bom, entendi já. Eu errei, me equivoquei, porque eu não estudei hoje, né? Então, se é ministério, você tem que todo exame pastoral que a gente faz, a gente arranca o couro do pessoal que vai ser examinado. Por quê? Porque ele tem que fazer o quê? Dedicar. Fala para nós aí o livro da Bíblia. O primeiro mesmo não, eu sei, peraí, não ensina não, peraí que eu vou lá. O primeiro Genésio, como é que é? Exodó. O cara traz Mateus para o Antigo Testamento, joga Levítico lá para o Novo, vira uma bagunça. Mas eu não sei, e eu pego no pé. Não, você não sabe por quê? Você não é pastor? Você tem que saber,
O povo, tudo bem que não tem igreja. Canta a música da Ludmila da Ana Paula Valadão. Como é que é a música, Vitória? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Um dia no exame pastoral, um pastor foi fazer o exame e nós perguntamos: ei, quais são os livros da Bíblia? Aí ele falou assim: eu só sei cantando. Aí os pastores que estavam examinando não vale nada, né? Falou assim: deixa eu cantar, então canta para nós. Aí começou a cantar, perdeu o ritmo e falou assim: pode bater o pé? Porque se eu bater o pé, aí a gente pode bater o pé. E ele começou a cantar a música da Ana Paula. Aí nós falamos: agora você pode ir embora, daqui 6 meses você volta, porque não dá para você bater pé não, você tem que falar de cabeça, Zé. É a mesma coisa que você fazer uma baliza tipo assim, com 6 metros de distância do meio-fio. Não dá não. Vai lá, vai. Deus abençoe. Operacionais, então, é ministério de dedicação. Ensinar. O que ele pede lá? Esmere-se no fazer. Por que esse dom pede isso? Porque esse dom sempre tem uma participação sua. Se você vai ensinar, você tem que esmerar-se em fazer. Aí ele diz aqui, exortar. Quem vai exortar? É um dom. O cara tem o dom, cara, de exortar. O que você tem que fazer? Se for para exortar, com dedicação. Você não pode exortar estragando a pessoa. Você não pode fazer uma exortação a alguém humilhando a pessoa, jogando ela no mato. Tem gente que vai fazer uma exortação e de lá sai falando: chamei a atenção do pastor. Pastor melou os olhos, velho. Comigo é desse jeito. Você fez até uma obra de Deus, mas aí virou do diabo depois. Você vai corrigir seu filho, vai espancar ele até dar traumatismo nele, senhor? Não, senhor, você vai dar uma correção, vai dar umas duas, mas não vai espancar, não, senhor. Então, quem vai exortar com dedicação. Era bom você ler alguma coisa, estudar alguma coisa. Você não pode chegar simplesmente e ir assim, arrebentando com tudo. Aí, quinto, contribuir. Quem vai, é um dom, contribuir com liberalidade. O texto que o Fernandinho usou para abrir aqui o período do ofertório: quem dá, quem retém mais do que lhe é justo, isso será perda pura. Está retendo mais do que é justo, está retendo de maneira que está faltando até trem para comer, está retendo de uma forma que seu casamento está pipocando. Para que você está guardando esse dinheiro? Para acabar com seu casamento? Para que você está guardando esse dinheiro? Para acabar com sua saúde? Ah não, porque eu quero ter um dinheiro. Mas cara, você está acabando com outra coisa. Faça estas coisas, mas não omita aquelas outras. Quem está entendendo? Então, ele diz ali, olha, presidir com diligência. Até para presidir, você tem que ter um dom e tem que usar ele com diligência. E ele diz ali, ó, misericórdia. Tem dom de misericórdia. Tem aquele pessoal que, acho que a Igreja de Luz faz uns trabalhos de misericórdia bacana, quando eu vejo umas fotos lá, vai lá, constrói um barracão de uma pessoa, e pinta, e bota lá e tal, não sei o que. Isso é uma misericórdia, está exercendo misericórdia. E como é que tem que fazer misericórdia? Com alegria. Você não pode falar assim, né? Vou dar uma cesta básica para esse irmão. Isso é misericórdia? Isso é humilhação. Tá bom, me dá essa conta de luz, deixa eu pagar para você. Não. Aí ele continua: dons operacionais, quer dizer, Deus, quer dizer, são 7, Deus é que dá os dons operacionais. Agora vem uma pergunta que não quer calar. Qual a pergunta que não quer calar? A pergunta que não quer calar, passa um e muda para o outro, entendeu? Passa um, passa dois, agora o outro. Isso, para aí. A pergunta que não quer calar é qual? São quantos grupos de dons? 3. Qual dos dons eu preciso ter para liderar uma igreja? Não é uma pergunta importante? Eu tenho que saber qual dom que eu tenho que ter. Porque se estão 3 grupos de dons e são para a igreja, eu preciso entender que tipo de dom o elemento que vai dirigir a igreja precisa ter. Aí o que eu vou aprender? Vamos lá.
A ordem é clara, os dons que devem dirigir a igreja são os dons ministeriais. Olha a ordem que eles estão lá na distribuição. Dons ministeriais é para conduzir o rebanho. Dons espirituais e operacionais no mesmo nível para o bom funcionamento interno. Dons operacionais estão sentados no volante. Dons operacionais e espirituais são como óleo na engrenagem. Deu para entender? Volta para cima agora. Onde que está isso na Bíblia? Está lá em 1 Coríntios 12, versículo 27 e 28. Esses dois versículos do capítulo 12 vai dar a ordem dos dons. Eu peguei as cores certinhas dos dons e coloquei na ordem que aparece em 1 Coríntios 12, 27 e 28. Eu vou ler o texto, porque nós vamos parar por aqui por causa do tempo. Então 1 Coríntios 12, versículo 27 e 28, deixa ali. Paulo vai dizer assim: a uns estabeleceu na igreja, presta atenção no que ele fala, primeiramente o que? Dom o que? Ministerial. Então primeiro apóstolos, olha a ordem. Em segundo lugar, profetas. Profetas está em qual grupo? Ministerial. Aí ele diz aqui, ó, em terceiro lugar, mestres. Esses três dons fazem parte de qual dos três grupos de dons? Ministerial. E ele vai dizer, primeiro o apóstolo. Nós já temos aqui o apóstolo. Onde está o apóstolo? Aqui, ó. Olha ele aqui na Bíblia. Eu estou seguindo a doutrina dos apóstolos. Não é isso que a Bíblia diz em Atos? Que eles seguiam a doutrina dos apóstolos? Então o apóstolo está aqui, ó. Onde? Na Bíblia. É o Senhor? Não. É o que está na Bíblia. Eu estou seguindo a doutrina dos apóstolos. Está aqui na Bíblia. Aí ele fala, em segundo lugar, olha a ordem, ele dá a ordem certinha. Em segundo lugar, profetas. Efésios 2:20, eu estou alicerçado sobre o fundamento dos profetas. Onde estão os profetas? No Antigo Testamento. Nós temos 17 livros proféticos, fora os profetas que não escreveram livros. Elias não escreveu, tem um tanto de profeta que não escreveu e tem um tanto que escreveu. 17, na verdade 16 escreveram livros. Teve um que escreveu 2, que foi Jeremias, escreveu tanto o livro de Jeremias quanto as lamentações de Jeremias. Alguns dizem que foi Baruque que fechou, mas infelizmente, o nome é Jeremias. Então eu estou sobre o alicerce dos apóstolos, está aqui, e dos profetas, está aqui no Antigo Testamento. Terceiro lugar, mestre. Quer dizer, o mestre é pastor. O que o mestre faz? É aquele que pega o que os apóstolos e os profetas disseram e faz o que? Traduz para o povo. Ele vai pegar o que está ali, o que está aqui e vai te mostrar, está aqui, é isso que a gente tem que seguir. Então, quem vai dirigir a igreja? Bom, primeiro, apóstolos, está aqui. Segundo, profetas, está aqui no Antigo Testamento. Terceiro, os mestres, quer dizer, os pastores. Eles vão fazer o que? Eles vão ensinar. Eles vão trazer o código lá do Antigo Testamento, mostrar para você, olha, isso quer dizer isso aqui quer dizer aquilo outro, trazendo para os dias de hoje, quer dizer aquilo, quer dizer isso assim, quer dizer assim assado. É isso que eles vão fazer. Aí agora, daí para frente, não tem mais ordem. Por quê? Porque é na mesma pé de igualdade. Aí ele vai dizer aqui, ó, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, ponto e vírgula. Você vê que estava, agora é ponto e vírgula, estava numa ordem, primeiro, segundo, terceiro, acabou. Então primeiro os apóstolos, segundo os profetas que estão no Antigo Testamento, e terceiro os pastores, que vão estar trazendo o que os apóstolos e os profetas deixaram e dando para o povo como alimento. Amém? Até aqui tudo bem, irmãos? Agora vamos lá. Depois, vai ter o número 4 aí, o quarto, em quarto lugar, tem aí? Não, tem, Bruno? Não. Agora depois, como se fosse no mesmo pé de igualdade, ele vai falar aqui, ó. Ele vai falar aqui, ó, operadores de milagres. Que dons é esse? Está lá, ó, vermelhinho, espirituais. Em quinto aqui, ó, depois dons de curar. Olha lá, dons de curar é o que? Espirituais. Depois socorros é o que? Operacionais. Depois governos, quer dizer, liderança, líder de mulher, líder de homem, líder de diaconato, líder de não sei o que, secretário, tesoureiro. Esses são os governos, são os líderes dos departamentos da igreja. Eles estão lá, ó, no mesmo pé de igualdade, ó. E por último, na variedade de línguas. É assim que
os dons estão distribuídos, mas os que levam primeiro, segundo, terceiro, são só os ministeriais. Primeiro, os apóstolos, Novo Testamento. Segundo, os profetas, Antigo Testamento. Terceiro, os pastores, que são o quê? Os que vão pegar o que os profetas e os apóstolos disseram e traduzir aplicando para o povo. E depois mistura tudo na igreja. Depois é todo mundo, é o que lidera isso, é o que lidera aquilo, é o que lidera aquilo outro, é o que faz isso, que faz aquilo outro. Então esses aí são os dons que a gente precisa entender. Nós vamos parar aí, porque o tempo já acabou. Deixe-me perguntar aqui, para aí, deixe-me perguntar. Ficou claro? Deu para entender? Pergunta que eu quero fazer: nós somos uma igreja que crê nos dons espirituais? Claro. Segunda pergunta: nós somos uma igreja que crê nos dons ministeriais da forma certa? Sim, nós cremos que tem pastores, evangelistas e mestres. Nós não acreditamos que existam apóstolos e profetas nos dias. O último apóstolo, quem foi? Apóstolo Paulo. O último profeta, quem foi? João Batista. Está tudo na Bíblia. Terceiro, nós somos uma igreja que acredita nos dons operacionais. Sim, aí tem líderes de departamento, tem diaconato, isso tudo é dom operacional. É dom que faz a igreja funcionar, é dom que faz a igreja existir. Tem um cara com álcool, gel para te dar, para medir sua temperatura, o tapetinho. Aí tem um que de vez em quando vai ali fora dar uma olhada nos carros. Tem um que está ali olhando para os meninos sair para a rua. Isso tudo é dom operacional. Mas na hora que a gente for orar aqui, tem um irmão que ora e Deus cura, porque é dom espiritual, tem cura no dom espiritual. Agora, o que a gente precisa fazer para que isso tudo funcione da melhor forma possível? O que a gente precisa fazer? 29. Porventura são todos apóstolos? A pergunta ela é subjetiva, mas a resposta vocês vão ver que é a mesma. Vamos lá. Porventura são todos apóstolos? Sim ou não? Não. Ou todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Ou são todos operadores de milagres? Também não são não. Tem todos os dons de curar? Não. Tem gente que não cura nada. Falam todos em outras línguas? Não. Todo mundo aqui fala em línguas? Não. Tem uns que falam, tem outros que não. Não fala. Mas você não fala, então você não é crente. Uai, onde você leu isso? Onde você viu isso? Meu Deus do céu, até agora você não enxergou isso, não? Uns falam, outros não falam. Uns curam, outros não curam. Os que curam, os que não curam, dirige diaconato, toma conta de casais, aconselha, exorta, contribui. Cada um tem seu dom. E aqui, interpretam todos as línguas estranhas que falam? Não, nem todo mundo interpreta, não. Eu vou ficar ouvindo lá, blá, 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 o que esse cara está falando? Se não tiver quem interpreta, eu não entendo nada. Aí ele fala: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então está aí os dons espirituais, operacionais e ministeriais. Explicadinho para vocês, mastigadinho. Não tem mais versículo para falar, mas o tempo já acabou. Depois a gente volta nesses textos aí, torna a explicar mais. Ficou claro, meus amados? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Fechar o culto? Acerca dos dons espirituais, disse Paulo: não quero que vocês sejam ignorantes. Eu quero que vocês conheçam. E eu quero que vocês conheçam a ponto de falar assim: escuta, talvez não é maldade sua, é simplicidade, mas do jeito que você está fazendo está errado, porque a Bíblia não diz isso. Você está intitulando apóstolo, tem isso na Bíblia não. Isso aí já passou. Você está dizendo que você é um profeta. Você não é profeta. Você pode até ser usado em profecia, mas quer dizer que Deus vai te usar todo dia, toda vez e toda hora, e quando Deus quiser falar, só vai usar você? Não, ele vai usar o dia que ele quiser. Esse é o problema de muita gente. Deus usa ele uma vez, George, e ele acha que Deus é obrigado a usar ele sempre, e não é. Tem vezes que Deus quer te usar, mas tem vezes que Deus não quer te usar. E Ele continua sendo Deus e você continua sendo servo dEle. Amém, amados? Você tem que deixar o Espírito Santo ter liberdade.
Uma hora Deus vai tocar no seu coração. Quem aqui já teve a experiência de Deus falar assim: dá uma oferta para fulano? Quem já teve uma experiência assim, de verdade? Aí você vai lá, dá a oferta e a pessoa: meu Deus do céu, quem te falou? Ninguém. Moço, foi na hora. E geralmente é o valor que a pessoa precisava. É incrível. Agora quer dizer que toda hora você vai dar a oferta? Não, entendeu a diferença? Por exemplo, quem já orou por alguém aqui e a pessoa foi curada? Levanta a mão, seja sincero. Pode ser uma dor de cabeça, mas quem já orou e a pessoa falou: você orou por mim, eu fui curado. Agora quer dizer que nós vamos agora fazer um grupo lá na porta da casa da Jaqueline? Estamos doentes, vem cá, Jaqueline, orar. Não. Pode ser que Deus usa um dia, pode ser que Deus não usa mais, porque isso depende de Deus. Amém? E a gente continua servindo a Ele. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito. E com isso Jó não pecou, nem blasfemou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, pega uma frase de Sueli: deixa a vida leve, deixa a sua vida com Deus leve. Leve. Para de ficar botando peso no ser, título. Eu sou apóstolo, eu sou um profeta, eu sou uma pessoa que eu tenho os dons. Não, para com esse trem. O que você é? Servo. Amém? O que você faz? Adoro, sirvo. O que o servo faz? Serve. Uma hora Deus me usa, outra hora não usa, e está tudo bom. E a gente vai para o céu, porque a gente é salvo pela graça, por meio da fé. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos ao Senhor que distribua os seus dons no meio do teu povo. Também, Espírito Santo, distribui dons no meio desse povo. E também, Jesus, distribui dons no meio desse povo. Dons operacionais, dons espirituais e dons ministeriais sobre essa igreja, sobre as igrejas dessa cidade. De maneira que a gente possa ser instrumento teu, possamos ser usados pelo Senhor. Porque o final de tudo isso é o quê? Salvação do perdido, conserto de casamento, restauração do doente, dar vista aos cegos. É isso, é o Senhor fazendo a sua obra e usando a gente por misericórdia. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Que a graça de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus nosso Senhor esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Deus abençoe sua vida. Vamos em paz. Louvado seja nosso Senhor. Aleluia.